existe uma palavra em português para selfie? Sim, é autorretrato. Aff, você é toda autossuficiente. Eu apenas vi isso quando eu estava estudando. Você está dizendo que eu não estudo? Isso é uma auto-observação. Eita, soberana, quanta autoestima. É autoconhecimento, meu bem. Já vimos que essa dupla vai aprontar hoje. Estamos de volta com Sil e Mara. Para estudarmos sobre os prefixos anti, e auto. Claro, vou me apresentar primeiro. Eu sou a professora Silmara e vamos compreender algumas regras e resumir de forma super básica para ajudar vocês a lembrarem como utilizar esse prefixo antes das palavras, certo? Vem comigo. Então, nós vimos que a dupla começou conversando com palavras que tinham o prefixo auto. Autossuficiente, autorretrato, autoobservação, autoestima e autoconhecimento. Antes de irmos para as regras de uso do auto, vamos compreender a origem desse prefixo. O que é o prefixo? É um morfema que tem um sentido que vai complementar o da palavra a qual ele vai se juntar. Nesse caso, o prefixo auto vem do grego autoi e significa de si mesmo. O seu sentido principal é reflexidade, autonomia e identidade. Agora vejamos essa tabela de regras. Eu vou apresentar a tabela com essas regras separadas e depois eu vou trazer um resumo bem rápido que vai ajudar vocês a lembrarem dessa regra. Primeiramente, o básico, antes de H, separa. Quando tem vogal diferente, porque a palavra auto termina com O, se a próxima palavra começar com uma vogal diferente, A, E, I, U, aí sim vocês colocam a palavra junto. Quando começa com O, você separa também. Antes de consoante, exceto a letra H, você escreve junto e quando tem R ou S, vocês duplicam esse R e S. Mas vamos resumir essa regra, vamos fazer de uma forma que todo mundo possa compreender bem básico. Resumindo, para auto, Rho separado, o resto fica junto e RS são duplos. Como é que a gente começa? Rho separado, lembra a risadinha do Papai Noel. Ho, ho, ho. Temos daí a palavra auto-higiênico, auto-observação. Higiênico começa com H e observação começa com O. Percebemos que estão separados do prefixo auto. O resto fica junto, autocrítica, autoestima. E por último, nós temos o RS, são duplo. A dupla da risadinha, autossuficiente, autorretrato. Como a próxima palavra começa com S, vocês duplicam o S. Quando começa com R, vocês duplicam o R. Vamos agora para o prefixo ante, que termina com E. Vem do latim, significa antes, usado com o sentido de anterioridade no tempo ou na posição no espaço, ok? Alguns exemplos de palavra com esse prefixo ante: antecessor, antebraço, antirregra, antesala, anteprojeto, anti-humano, anticâmara e anteontem. Então, quais são as regras para esse prefixo ante que termina com E? Quando ele é utilizado antes de palavras que começam com H, vocês separam com hífen. Quando é utilizado antes de palavras que começam com uma vogal diferente, já que ele termina com E, e a próxima palavra começando com uma vogal diferente, vocês podem escrever junto. Quando é antes de R e S, vocês duplicam eles dois. E quando é antes de consoantes de maneira geral, tirando o H, vocês colocam junto. Mas vamos resumir toda essa informação e trazer uma regra bem mais resumida e simples para a gente entender e como lembrar melhor de tudo isso. Resumindo, para ante com E, temos aí H separa, o resto fica junto e RS são duplos. H separa ante-humano, ante-histórico, o resto fica junto. Anteontem, antebraço e por último, RS são duplos. Anti-regra, anti-fala, como a gente já viu, a dupla da risadinha. Por último, vamos ver o prefixo ante que termina com i e vem do grego significando contra, ou seja, o seu sentido principal é oposição, defesa, resistência. Ah, é por isso que a gente fala anti-herói com i. Sim, porque é o contrário de herói. Entendi. Mas você vai pro rolê hoje?
Vou. Só combinamos de não chegarmos tarde. Você é toda anti-rolê. E você é uma anti-horária. Antissocial. Sua anti. Oxi. Do contra que é você. Ok? Estou indo, viu? Tchau. Depois dessa conversa toda, podemos observar que dessa vez a dupla usou palavras com o prefixo anti. Anti-herói, anti-horária, anti-rolê, que foi inventado aí, e antissocial. Além desses exemplos, também podemos ver, claro, palavras como anti-inflamatório, anti-alérgico, anticorpos, antipáticos. Vamos entender agora como é que funciona a regra para esse caso. Tabelinha aí com as regras de Antes de H, como sempre, palavras que começam com H, a gente separa. Antes da mesma vogal, como antes termina com I e a próxima palavra começando com I, vamos separar com hífen. E antes de vogal diferente, a gente coloca junto. Antes de RS, duplica. E o restante das consoantes também estão colocadas juntos. Resumindo aí, pra gente entender melhor como é que funciona essa regra. Ri separado, resto fica junto e RS são duplos. Ri separado, aquela risadinha, ri. Anti-horária, anti-inflamatório. O resto fica junto. Anti-alérgico, anticorpos e RS são duplos. A dupla da risadinha, antissocial, antirreligioso. E claro, eu não poderia deixar de unir toda essa galera que vimos e perceber que tem coisas em comum. Vamos observar agora, generalizando, auto-roll, anti-H, anti-ri. O resto fica junto e RS são duplos. Vamos de novo. Auto-roll, anti-H, anti-ri. O resto fica junto e RS são duplos. Eu espero ter ajudado todos vocês com essas dicas bem simples e práticas e bastante divertidas sobre esses prefixos. Até a próxima!